A expressão Maria, Mãe de Deus, quando foi que ela foi utilizada, pela primeira vez? Qual é o significado teológico que está por trás dessa expressão quando ela surgiu e como ela é utilizada hoje nos nossos dias? Eu quero falar sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. E eu gostaria que você dobrasse a sua atenção para que você possa compreender aquilo que a palavra de Deus tem para você. Afinal de contas, nós estamos estudando a nossa sétima aula já desse trimestre, um trimestre que está com o tema, em defesa da fé cristã, e um assunto maravilhoso discorrido aí pelo pastor Ezequias Soares. E é bom que você possa assistir os vídeos antigos que estão aqui no nosso canal, das aulas anteriores e das aulas que virão, para que você possa compreender um pouco sobre a doutrina da cristologia. O nosso trimestre está com um fundamento, um objetivo, que é combater as heresias do passado, as heresias antigas, e como elas estão se apresentando, a roupagem que elas estão usando na atualidade. Então, é bom que você dobre a sua atenção, pegue caneta e papel, salva esse vídeo aí para que você possa sempre estar estudando a palavra de Deus. Antes de começarmos, é muito importante que você também dá o seu joinha, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário para que você seja sempre notificado quando os nossos vídeos forem postados aqui no YouTube. Antes de falar dos nossos objetivos aqui da nossa aula de hoje, é bom que você tenha em mente, quando você vai tratar de um assunto desse na escola bíblica dominical, você vai pregar o evangelho às pessoas que estão ouvindo você está tratando de um termo espiritual, de algo espiritual. Você está ensinando algo que é aceito por fé. Qual é o fundamento de toda a nossa explicação? Embora nós buscamos comparações, ilustrações, buscamos aí analogias, comparações, fundamentos históricos, mas o nosso fundamento, a nossa base de ensinamento é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia precisa ser aceita por fé. Se o indivíduo não consegue crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não vai conseguir crer na Trindade, ele não vai conseguir crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu para nos salvar, na expiação, na encarnação. Nenhum desses ensinamentos vai ser recebido pela pessoa, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E se o indivíduo não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, todos os nossos ensinamentos estão fundamentados na palavra, fundamentados nas Escrituras. Então o indivíduo precisa acreditar, crer que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Uma vez que ele crê, que ele aceita a Bíblia como palavra de Deus, então essa palavra ela vai falar ao coração dele. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Então, uma vez dito isso, vamos aos nossos objetivos. Nosso primeiro objetivo é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Então esse é o nosso primeiro objetivo de trazer aqui para você no início da nossa aula. Segundo objetivo é mostrar as heresias contra esse ensino. Quais são as heresias que se apresentam contra esse ensino? E aí nós temos duas palavras novas aqui para nós, que não é muito do nosso uso, do nosso dia a dia, e talvez se você não ter cuidado, o aluno pode ficar meio que cansado da sua aula, se você ficar muito apegado aí a fundos históricos, a muitas explicações técnicas. A ideia é trazer para o aluno, mastigado de forma compreensível, para que ele possa entender o que você vai passar. Então nós temos aí mostrar quais são as heresias contra esse ensino, que é aí o nestorianismo e o monofisismo. São dois ensinamentos que têm os principais ensinamentos. Você vai ver alguns outros termos aqui que vai ser apresentado ao discorrer da lição, e são apresentados para que o aluno possa compreender a palavra de Deus. Então, você vai entender aqui. Terceiro objetivo é identificar o perigo dessas heresias nos dias de hoje. Então, nós vamos tentar mostrar para que você possa compreender quais são os perigos que rodeia, que carrega, essas heresias, como elas são pregadas, ensinadas nos dias de hoje, quais são os perigos que nós precisamos combater através do ensino da palavra de Deus. Então vamos à nossa aula. O nosso primeiro ponto fala sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então as duas naturezas de Jesus são reveladas na expressão
Emanuel, que quer dizer Deus conosco, em Mateus capítulo 1, verso 23. Veja que em Romanos, que é o texto base da nossa lição de hoje, fala que Jesus ele é da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus e de sua família, conforme Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Então veja que os dois evangelistas, tanto Mateus como Lucas, eles vão tratar dessa história, dessa genealogia, colocando desde ali do início, né, desde Adão até o presente momento em que Jesus nasceu, mostrando quem eram os seus ancestrais, quem eram os seus parentes. Isso era para mostrar o quê? Que Jesus tinha uma descendência ligada a Davi segundo a carne. Então, primeiro, o ensino bíblico da dupla natureza vai mostrar primeiro Paulo, no argumento de Paulo, em Romanos 1, verso 3, que é isso que fica muito bem claro para você compreender, que Jesus ele é da descendência de Davi segundo a carne. E aonde é que está a prova disso? Mateus capítulo 1 e Lucas também capítulo 3. Quando vão discorrer quem são os seus parentes, de qual é a geração, fulano gerou ciclano, e assim você vai acompanhar toda a narrativa, toda a genealogia de Jesus para que você possa compreender. Veja que Jesus também foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o que está gerado nela, o que foi gerado nela, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus conectadas no mesmo ser. Então a descendência de Davi segundo a carne. Um outro auxílio importante que eu tenho aqui para passar para você é os vários textos da Bíblia provando essa humanidade. Não só essa conexão com a descendência de Davi, mas vários outros momentos que a Bíblia vai falar sobre isso. Lucas capítulo 2, verso 40 a 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e estava sobre ele. Então veja que e a graça de Deus estava sobre ele. Então veja que o próprio escritor, o evangelista, vai provando que o menino era alguém que tinha uma natureza humana, não era alguém que estava ali, um ser espiritual, angelical, que não tinha uma natureza humana. Você vai ver, por exemplo, a expressão do profeta Isaías anunciando de antemão sobre Emanuel, dizendo: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías, verso 7, número 15. Mateus capítulo 1, verso 23 diz que ele é o Deus conosco. João capítulo 1, verso 14 diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você vai ver várias vezes a Bíblia mostrando a natureza humana de Jesus. O próprio pastor Ezequias Soares vai dizer que esse fato, da plena humanidade de Jesus é algo fundamental para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde a Bíblia vai chamar ele filho de Davi, filho de Abraão, a sua própria genealogia. Então são vários fatos que liga, que conecta Jesus a uma encarnação, Jesus como filho de Deus. Essa declaração de que ele é descendente da linhagem de Davi. Veja que no texto base da nossa lição, em Romanos capítulo 1, Paulo usa a expressão da descendência de Davi para falar da humanidade. Depois Paulo usa a expressão declarado filho de Deus em poder. Então essa expressão indica a divindade de Jesus, que é reforçada em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao afirmar que Jesus é sobre todos, Deus bendito eternamente, no verso de número 5, Paulo vai mostrar isso. Então Jesus foi um homem judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Então veja que os argumentos do apóstolo Paulo provam o Jesus 100% homem e o 100% Deus. Em várias ocasiões, essa não é a única vez, em várias ocasiões, Paulo utilizou o título Senhor para se referir a Jesus, reconhecendo como Deus encarnado e plenamente soberano. Quando ele declara em Romanos capítulo 9, verso 5, ele diz assim: deles são os patriarcas e deles descende o Cristo, que é Deus acima de tudo,
bendito para sempre. Amém. Então veja que aqui está o apóstolo afirmando mais uma vez que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus. Além disso, a expressão Jesus Cristo, nosso Senhor, usada frequentemente por Paulo, conforme está em Romanos capítulo 1, verso 4, aponta para a exaltação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então você está observando aqui que Jesus ele tanto tem a natureza humana, como ele tem também o que? A natureza divina. Então vamos ao nosso hino cristológico, que é o terceiro subponto dessa revista. Essa passagem de Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, é parte de um provável hino cantado pelos cristãos que eles cantavam nos cultos daquela época. Alguns historiadores acreditam que Paulo faz uso de uma parte do hino e coloca. Alguns vão discutir se esse hino era de composição de Paulo, se Paulo era o compositor ou se ele apenas usou esse hino. Mas alguns acreditam que esse é um hino cristológico, falando da pessoa de Cristo, da sua divindade, conforme está em Filipenses capítulo 2, verso 5, verso 6. Então essa passagem, afirma que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o ministério terreno. É uma referência ao status de Cristo antes da encarnação. Está descrito em João capítulo 1, verso 1 e 14, enquanto enfatiza seu aspecto humano, no verso 7 e no verso 8. O termo grego aqui para a palavra forma, que está no verso 6, indica essência imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus. Ele apenas assumiu a forma. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das duas naturezas humanas e divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele não usurpou, O termo diz forma, ele tomou a forma de homem, na forma de Deus, ou na essência do Deus imutável, conforme está no texto sagrado. Veja que esse hino cristológico encontrado em Filipenses é um dos textos mais significativos do Novo Testamento para a compreensão da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma profunda declaração sobre a humilhação, encarnação e exaltação de Cristo. É considerado um dos primeiros credos ou das primeiras confissões da igreja cristã, pois ele fala da centralidade da doutrina de Cristo e da adoração. Veja que o apóstolo Paulo está exortando os crentes a terem a mesma atitude de humildade e serviço que foi identificado na pessoa de Cristo. Ele diz assim: tede em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então aqui Paulo destaca a pré-existência divina de Cristo, que embora possuísse a plenitude da divindade, escolheu não usar sua posição divina como privilégio, mas em vez disso, ele se submeteu ao plano da redenção. A sequência do hino descreve como Cristo esvaziou-se de sua glória divina, assumindo a forma de servo e tornando-se plenamente humano até morrer na cruz. Porém, o hino conclui com a exaltação de Cristo, mostrando que Deus o elevou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse hino é tanto uma proclamação teológica quanto uma exortação prática, convidando os cristãos a viverem com humildade, unidade e serviço segundo o próprio exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto da nossa aula vai falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ao longo da história da igreja, esse assunto foi sendo debatido e foi surgindo vários homens, vários movimentos, várias heresias que tentavam se opor a esse ensinamento. Às vezes, por não compreender as escrituras, não compreender aquela doutrina, por ter dúvida quanto a determinadas expressões ou usos, então essas doutrinas iam sendo refutadas por algumas pessoas. Essas pessoas, por não conseguir compreender o que a palavra de Deus estava ensinando, então elas se levantavam para tentar explicar isso e às vezes explicar de uma forma diferente daquilo que a igreja vinha pregando, daquela mensagem que a igreja vinha pregando. De certa forma, essas pessoas iam se levantando e travando-se uma guerra teológica, filosófica em torno de alguns temas. De certa forma, isso era até bom,
para a própria igreja, porque ajudou a igreja a firmar e fortalecer a sua base. Por exemplo, a prisão de Paulo, o fato de Paulo estar preso, não poder ir em muitas das igrejas que ele teve que enviar cartas, né? Às vezes a dificuldade do transporte, a forma de se locomover naquela época, tudo contribuiu para que nós tivéssemos as epístolas nos dias de hoje. Então, muitos desses credos que nós temos hoje, desses concílios que tiveram tratados e definições doutrinárias, de certa forma, essas oposições que se levantaram contra os ensinos da igreja contribuíram para que firmasse ali um credo, firmasse ali um tratado, para que nós pudéssemos ter esses ensinamentos nos dias de hoje. E aqui apresentado na nossa revista, quem foi Nestório? Esse Nestório, ele foi bispo em Constantinopla, ali por volta do ano de 428 a 431. Esse Nestório, ele discordava de um título que foi dado a Maria, que seria, no caso, o título de Mãe de Deus, ou portadora de Deus. Ele, que o termo grego é Theotokos. Então ele sugeriu uma mudança desse título e ele queria que fosse chamado de receptora de Deus, Mãe de Cristo, ou seja, no grego, Christotokos. Uma das coisas que nós precisamos ter cuidado ao estudar essa lição, principalmente nesse ponto, falando sobre Nestório, pelo que eu li no próprio livro do autor e que a gente leu também, várias outras fontes que eu consegui ler aqui, é que existem vários pesquisadores, estudiosos, que acham que Nestório foi um dos teólogos mal compreendidos do seu tempo. Acredita que ele foi acusado de herege e não foi dado a ele a ampla defesa, a forma de defender sua tese em profundidade, e ele acabou não podendo exaurir o seu pensamento. E quando estuda os escritos dele, pelo menos alguns teólogos defendem essa visão, quando estudam os escritos de Nestório, acaba compreendendo que ele foi mal compreendido, que ele foi mal interpretado. Porém, o que é preciso levar em consideração é o que está em xeque das expressões do texto, que a expressão Mãe de Deus, que foi colocada aqui, ela não carrega a ideia de Maria como gerando Deus, como ela foi quem gerou, mas é aquela que é portadora de Deus. Porque o próprio texto diz que o que nela foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então não foi Maria que gerou Deus, ela apenas é a portadora de Deus. E essa expressão, Maria, Mãe de Deus, num princípio, quando ela surgiu, ela não queria em momento algum dizer que Maria tinha gerado Deus, até porque Jesus já existia, antes, ele é eterno, Salmo 90, verso 2, Salmo 93, verso 2, Isaías 40, verso 28, ele existia, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas essa ideia também de dizer que Maria é mãe apenas de uma parte e não é mãe de outra, como se houvesse uma separação de Jesus das suas naturezas, também gera confusão. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de sustentar a expressão, porque em momento algum Jesus deixou de ser Deus para ser homem, ou deixou de ser homem para ser Deus. Não ficava tendo essa mudança, trocando de um para o outro. Isso não é o que é ensinado na Bíblia. Ele era 100% Deus e 100% homem o tempo todo, do nascimento até a sua morte. Então é bom, e existem vários outros vídeos que vocês podem acompanhar, pesquisar na internet, para que vocês possam aí também compreender aquilo que nós estamos passando. Numa aula como essa, é pouco para você falar tudo. Se você ficar com alguma dúvida aqui, você coloca aí no comentário para a gente te explicar melhor. Então, a posição de Nestório, como diz o autor da revista, ele sustenta que ela é bíblica quando ele vai dizer que Maria não era mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Porém, essa expressão Maria, no princípio, quando ela foi criada pela primeira vez e usada pela igreja, ela não queria trazer, até porque nesse período não tinha ainda a mariolatria, então nesse momento que ela surgiu, não queria trazer a ideia daquela que gerou Deus, mas aquela que era portadora de Deus, aquela que deu à luz ao Filho de Deus, conforme foi gerado nela por obra e graça do Espírito Santo. Deu para entender mais ou menos aí? Se não deu, deixa a pergunta aqui que a gente tenta explicar depois. Então essa condenação de Nestório levou ele ao cisma,
levou ele ao exílio e levou o cisma que deu origem à igreja da Síria do Oriente, que reconhece apenas os dois primeiros concílios ecumênicos, mas não reconhece esse último concílio que nós estamos tratando sobre ele, que é o concílio de Constantinopla. Então acabou havendo um cisma ali, o concílio de Calcedônia, né, em 451, onde houve a condenação de Nestório, e assim a igreja acabou tendo ali aquele cisma, né, aquela divisão, onde cada um seguiu por linhas de pensamentos diferentes a partir dali, daquele momento. Mas vamos continuar a nossa aula para que você possa entender. O segundo subponto que nós temos aqui é a ideia do nestorianismo. O que ele ensinava? Qual era a ideia que ele passava? O segundo pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Por isso que ele defendia que Maria era a mãe de Jesus e não a mãe de Cristo, porque ele defendia que eram duas pessoas. E é isso que a gente tem que ter o cuidado na hora de dizer que a parte da teologia dele está certa e parte está errada. Ele já defende o raciocínio dele como um todo, apresentando que Maria era mãe só do Jesus homem e o Deus. Como é que se separa? Se não é separável, é indivisível conforme diz o credo e é indivisível conforme o que nós cremos. É 100% homem, 100% Deus. É duas naturezas, mas não é duas pessoas. É uma pessoa só. E ele pecava, né, o erro dele maior é quando ele fazia a comparação do homem e da mulher. Uma só carne. Porque ali são duas pessoas na unidade composta, que é comparado à trindade, mas não comparado à pessoa de Cristo. Cristo é uma pessoa só. A pessoa de Cristo. São duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. São duas naturezas coexistindo na mesma pessoa. Isso é muito bom que fique claro na sua cabeça. O Concílio de Éfeso, em 431, condenou tal heresia, declarando Nestor como herege, e o imperador acabou exilando ele, e segundo ali vários teólogos, diz que ele escreveu várias reflexões, vários assuntos sobre esse texto, começou a ter alguns escritos e hoje se acha alguns escritos e por isso subentende que ele foi um herege, né? Que foi mal compreendido e por isso acabou se tornando herege. Mas é bom que você compreenda esses detalhes, tenha noção, para que você possa simplificar na hora de você passar para o aluno que está lá na ponta ouvindo a mensagem. Mas vamos continuar. Existe um outro ponto de vista que é chamado de monofisismo, que esse termo vem de duas palavras gregas, que vem a palavra monos, que é único, e physis, né, que significa natureza. O principal expoente foi Eutico, que surgiu, né? E esse Eutico aqui não tem nada a ver com o Eutico lá de Atos dos Apóstolos, né? Aquele que caiu lá e acabou sofrendo aquele acidente, morrendo, e o Paulo orou por ele para que ele ressuscitasse. Nada a ver com esse Eutico aqui, tá bom? Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza misturada, tornando-se uma terceira natureza, chamada de natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Mais uma vez, uma heresia surgindo para tentar explicar, porque eles não conseguiam explicar isso. E é bom que você entenda, como eu disse no princípio da aula, que nós estamos pregando um assunto que é aceito por fé. Lógico que a gente vai tentar dar uma explicação, mostrar para você os pontos de vista bíblicos, aonde a Bíblia fala, aonde a palavra de Deus fala, como nós mostramos já no início da aula, que a Bíblia não nega a natureza humana, não nega a natureza divina, são duas naturezas existindo na mesma pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é bom que você entenda isso, para que você possa compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Então, de forma ilustrativa, eles tentaram explicar aí a liga do cobre, né, com estanho, que acaba se tornando um novo metal, né, um outro metal, a cor verde, uma mistura de cor azul com amarelo, e acaba tentando explicar. Tal doutrina, ela foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Então, biblicamente, Jesus é perfeito quanto à divindade e quanto à humanidade. Estudando sobre o texto, sobre essa revista, falando sobre 100% Deus, 100% homem, eu encontrei algumas ilustrações que servem muito para você tentar compreender como você explica 100% Deus, 100% homem. Eu sei que toda analogia
ela tem suas limitações, porque nós estamos pegando coisas humanas para descrever verdades eternas, verdades divinas. Então, toda e qualquer analogia, ela vai esbarrar em algum momento em alguma limitação. Mas veja o que esse autor apresentou para nós aqui. Ele mostra, por exemplo, a ideia do ímã e do campo magnético. Veja, por exemplo, um ímã ele tem um corpo físico, mas também tem um campo magnético, ou seja, invisível, que está ali ao seu redor. O ímã continua sendo 100% metal, mas ao mesmo tempo exerce 100% do magnetismo. Ou seja, a existência do corpo não nega a substância do ímã, assim como a divindade de Cristo não anula sua humanidade e vice-versa, né? Uma outra ideia que o autor vai trazer também aqui, uma outra ilustração, uma outra analogia, é a ideia de uma janela de vidro. Ela é totalmente um objeto sólido, mas também é 100% transparente. Sua solidez não impede que seja transparente. E sua transparência não significa que não tenha estrutura, que não há ali, né, uma janela. Já tem uma janela de vidro, você não vai conseguir passar por ali, porque ela é uma estrutura física, fechando uma casa, fechando uma passagem, mas ao mesmo tempo você consegue ver através dela, você vai ver que ali existe um campo de luz onde a luz, a transparência passa por ali. Então a sua transparência não significa que não tenha estrutura. Da mesma forma, Jesus é completamente Deus e completamente homem, sem que uma natureza obscureça a outra. Então são duas ilustrações, estão várias ilustrações aqui, mas apenas essas duas para que você possa compreender o que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia apresenta a união das duas naturezas sem contradição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses 2, 6, 8. Ensina que Jesus, subsistindo em forma de Deus, também assumiu a forma de servo. É o que diz a palavra e é o que nós estamos aprendendo nesse dia, tá bom? Mas vamos continuar, senão nosso vídeo fica muito grande e você não consegue compreender aquilo que a gente quer passar para você. Existe aí o Concílio de Calcedônia, 2.4. Esse concílio fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. E veja como ele vai dizer, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A união dessas duas naturezas é permanentemente como resultado da encarnação. Então, pelo próprio conteúdo do Concílio de Calcedônia, você percebe que o próprio conteúdo, o próprio teor teológico elaborado por eles, era com a ideia de combater aquela ideia que o Nestor estava apresentando. E é bom você observar isso, que em momento algum houve separação das duas naturezas. Então a Maria, quando usa a expressão mãe de Deus, não como é usada hoje. Hoje, como é usada, é para tentar atribuir ela a divindade, como se ela foi a quem gerou Jesus. Só que não foi ela quem gerou Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi gerado em seu ventre por obra e graça do Espírito Santo. Então, quando a expressão mãe de Deus surgiu pela primeira vez na igreja, né, lá no Concílio de Calcedônia, não era para atribuir a mariolatria, não era para dar divindade a Maria. Ela foi usada como uma expressão daquela que era portadora de Deus e não como aquela que gerou Deus. É bom que você entenda por que às vezes essas expressões deu essa distorção nos dias atuais. Mas vamos continuar. Quando você olha, por exemplo, o próprio documento, né, de lá da igreja de Calcedônia, ele é uma interpretação precisa de Isaías capítulo 9, verso 5 e de João capítulo 10, verso 30 a 37. Então esse concílio foi um marco na história da igreja, especialmente para a cristologia, pois definiu com clareza a natureza de Cristo em resposta às heresias que haviam apresentado naquele tempo. Mas vamos continuar a nossa aula.
o perigo dessas heresias, né, na atualidade. Esse é o nosso terceiro e último ponto da nossa revista. Eu vou resumir bastante aqui para que não fique uma aula muito longa, para que você possa só ter uma noção daquilo que a gente quer passar para você, para que você possa ficar bem fundamentado e completar aquilo que você já está aprendendo aí com a revista ou com o seu professor ou aquilo que você vai passar na sala de aula. Então vamos aqui falar sobre os monoficistas. Veja que quando surgiu, né, ou quando essa doutrina monoficistas e os nestorianismo, eles foram rejeitados, anos mais tarde, no ano 500, mais ou menos a 578, surgiu um monge conhecido pelo nome de Jacob Baradeus. Jacob Baradeus, né? Ele liderou um grupo na preservação monoficista, né, conhecido como tradição jacobita, rejeitando a decisão do concílio de Calcedônia. Ele rejeitou completamente essa decisão e ele começou a propagar os ensinamentos e a trazer uns novos ensinamentos, ampliou aquela própria ideia que havia de Nestor e um pouco do arianismo e foi fazendo umas misturas e ensinando para as pessoas. Atualmente, são as igrejas ortodoxas, né? A cóptica, a armênia, a abissínia e as jacobistas, que são segmentos que ainda tratam essas doutrinas na atualidade. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder os seus questionamentos, conservando a fé em Jesus. O Deus se fez homem, né, que é o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne e habitou entre nós. Então é muito importante você ter conhecimento das doutrinas bíblicas, da própria história da cristologia, conhecer um pouco da tradição, para que você possa responder a essas doutrinas, a esses ensinamentos, responder teologicamente, responder com sabedoria, para que você possa estar fundamentado e alicerçado na palavra de Deus. Veja que ainda surgiu também os quenoticismo, né? O quenoticismo, eles usaram ali a expressão esvaziar de Filipenses capítulo 2, verso 7, para tentar confundir a cabeça das pessoas a partir daquela ideia que Paulo diz quando diz que ele esvaziou, né? A doutrina quenótica afirma que Jesus, quando esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Então são duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. E as prerrogativas divinas foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Só que o que nós entendemos na palavra de Deus é que sem atributos divinos, Jesus ele é um Deus menor ou não é Deus. Ele nunca deixou os seus atributos divinos. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Essa palavra esvaziamento de Cristo, isso foi uma condição para o seu messiado, né, para ser Messias. Por isso ele abriu mão de sua glória e não de sua divindade. Jesus revelou sua natureza divina aqui na terra. Ele agiu como Deus ao perdoar pecados, ao receber adoração, ao repreender a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder e os próprios judeus o condenaram por causa disso, dizendo que ele estava dizendo o quê? Que era blasfêmia. Quando ele perdoou aquele homem que foi colocado pelo teto daquela casa, né? Quando ele deu perdão àquele homem, disse, os seus pecados estão perdoados. Aquele povo, ele disse, não, o meu pai perdoa os seus pecados. Não foi assim que ele disse. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. E eles disseram, ele é Deus para estar dizendo que perdoa pecado? Jesus até disse assim para eles, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, eu digo a ele, levanta e anda. Então Jesus está dizendo que ele tinha o poder de perdoar pecados. Somente Deus pode fazer isso. Então veja que em momento algum ele deixou as suas prerrogativas divinas. Ele deixou, né, pode não usar, ele despiu-se de sua glória, mas ele não perdeu as prerrogativas divinas, porque senão ele não seria 100% Deus e 100% homem. Veja, por exemplo, né, conforme o pastor Ezequias Soares vai descrever o termo esvaziar, ele diz que esclarece que Jesus, ao se encarnar, voluntariamente deixou de exercer os privilégios e a glória visível de sua divindade, mas nunca deixou de ser Deus. Esvaziamento de glória, não de essência divina. O termo esvaziou-se não significa que Jesus abandonou sua natureza divina, mas que ele renunciou
temporariamente a manifestação completa da sua glória celestial. Por exemplo, na oração de Jesus em João 17, verso 5, ele pede: Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso indica que durante sua encarnação, ele viveu em humildade, sem exibir plenamente sua glória divina, mas permaneceu plenamente Deus. Segunda questão que temos aqui sobre esse esvaziamento de Cristo é o exercício voluntário de humildade, que é para isso que Paulo está chamando a gente para observar no cântico. Ele está dizendo que Jesus assumiu a forma de servo, colocando-se em submissão ao Pai, à vontade do Pai. Ele viveu como homem, dependente do Espírito Santo para cumprir o plano de redenção. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que escolheu viver sob as limitações humanas, experimentando fome, cansaço, sofrimento, como Paulo afirma em Colossenses capítulo 2, verso 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E depois nós temos ele com a glória restaurada na exaltação. Filipenses capítulo 2, verso 9, verso 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele resumiu sua glória celestial, mas agora ele reassumiu sua glória celestial, mas agora também como o Cristo encarnado e ressurreto. O nosso terceiro e último subponto vai falar sobre a mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus lá do concílio dito por Cirilo, né? Um pensamento desenvolvido de forma antibíblica para tentar defender a ideia de que Maria é a mãe ou é uma divindade. Quando eles usam o termo Mãe de Deus, eles usam na ideia de que ela é uma divindade. Não usam na ideia de que ela é apenas a portadora de Deus ou aquela que carregou o Filho de Deus. Mas eles usam na expressão de que ela é um ser divino que tem a capacidade de interceder pelos nossos pecados, de rogar ao Pai por nós. E até usa a expressão pede à mãe que o filho atende. A mariolatria é um termo utilizado para descrever uma veneração excessiva ou adoração indevida a Maria, a mãe de Jesus. Em algumas tradições cristãs, especialmente no catolicismo romano, isso é feito. Aí se junta o termo, né, Maria e a palavra latria, que é idolatria, adoração, e por isso que tem o termo mariolatria, implicando que Maria estava recebendo um culto pertencente exclusivamente a Deus. Só que quando você vai ler, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz, afirma que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não existe outra mediação ou outro mediador. Então é bom que você saiba que temos todo o respeito por Maria. Maria não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Maria foi uma mulher fiel a Deus, foi escolhida, teve a graça de ser escolhida para ser portadora do Filho de Deus, para estar no seu ventre aquele que viria a ser o Salvador da humanidade. Veja que quando os pastores ouviam o cântico dizendo, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, então já nasceu ali o 100% homem, 100% Deus. O próprio João vai dizer que aquele que negar que Jesus Cristo veio em carne, este tal, né, é o espírito do anticristo. Então, nós temos toda a consideração, todo o respeito por Maria, respeitamos e consideramos e vemos que Maria, de fato, é uma mulher especial, escolhida por Deus, uma serva do Altíssimo, agraciada. Mas nós não cremos que ela tem o poder de rogar pelos nossos pecados, de perdoar os nossos pecados, de orar por nós, de interceder por nós diante do Pai. Essa é uma função do Filho, pois a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só Jesus tem os atributos divinos, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, para poder atender a todas as orações, a todos os pedidos que foram feitos em todos os lugares. Então a conclusão da nossa aula de hoje é que o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirmou a mesma doutrina, só fez reformular, reforçar
aquilo que havia feito em 325 e também em 381 no de Constantinopla, estabelecendo definitivamente as duas naturezas de Cristo. Então, eu espero que essa aula de hoje tenha trazido compreensão para que você fique bem alicerçado na palavra de Deus. Que Ele te abençoe, te guarde, te proteja e que você permaneça firme para a glória do Senhor, crendo no Deus, Jesus Cristo. Que Ele te fortaleça e que você creia em Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus. Para finalizar, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Até a próxima aula e Deus te abençoe em nome de Jesus.